Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, você vai aprender sobre o conceito e os tipos de inteligências existentes. Iremos abordar as premissas daquilo que hoje chamamos de inteligência artificial, a partir dos gregos antigos. Assim, você será capaz de relacionar um conjunto de informações relacionadas ao processo de conhecimento. Vamos lá? Para a gente falar da nossa temática de hoje, que envolve a questão da inteligência artificial, o primeiro ponto de partida é a gente discutir um pouco o conceito de inteligência. Quando a gente pensa sobre o conceito de inteligência, uma das primeiras coisas que precisamos relacionar é o quê? Sobre a nossa capacidade que a gente vai ter de resolver determinados problemas que podem ser os mais variados possíveis a partir do quê? A partir de um ordenamento racional, ou aquilo que os gregos chamavam de logos, portanto, a razão. Porém, durante muito tempo, acreditava-se o quê? Que existia apenas um único modelo de inteligência. Mas isso vai acabar sofrendo uma grande alteração através de um grande pensador que ainda está vivo, que é o que eu vou apresentar para vocês. Howard Gardner. Howard Gardner é o professor da Universidade de Harvard e também da prestigiosa Universidade de Cambridge. E o que o Howard Gardner acaba trazendo para nós? Ele vai desconstruir a ideia de um único modelo de inteligência. Ele acaba criando 9 tipos de inteligências das mais variadas possíveis. Portanto, é importante que a gente conheça quais são essas inteligências criadas por Howard Gardner. A primeira delas é uma bastante conhecida nossa, seja para aquelas pessoas que gostam, que é o caso aí, portanto, do pessoal que a gente chama da área de exatas, seja para as pessoas que efetivamente talvez não tenham tanta simpatia pela área de exatas. Nós estamos falando do quê? Da inteligência lógico-matemática. Esse tipo de inteligência envolve, como o próprio nome diz, uma capacidade bastante grande que uma pessoa passa a ter de resolver os mais diversos problemas relacionados à área da matemática, como equações, as operações básicas, passando, obviamente, pela grande matemática abstrata. Então, essa é uma característica que a gente acaba encontrando em algumas pessoas, uma enorme habilidade para tratar com os números, na sua mais diversa amplitude, que envolve a própria ideia aí de números. Um outro exemplo para nós também é a inteligência linguística. A hora que a gente fala da inteligência linguística, a gente vai perceber também aqui algo que envolve o próprio nome. Portanto, aquela pessoa que tem uma enorme habilidade com a produção de texto, com o entendimento de texto, com a articulação das ideias que estão presentes dentro desse texto. É o que a gente geralmente acaba chamando sobre aquela pessoa que tem uma habilidade maior com a área de humanas, com a área, portanto, que hoje a gente acaba chamando de letras. Então, esse é um outro tipo também de inteligência. Vamos para a nossa terceira inteligência. E nesse caso, nós estamos falando da inteligência naturalista. Ora, o que vem a ser a inteligência naturalista? É aquela que existe uma relação direta entre o indivíduo com a própria natureza e com o manuseio dessa mesma natureza. Como que ele interpreta, como que ele observa, como ele analisa tudo aquilo que está dentro da natureza. Então, esses são 3 tipos de inteligências que são distintos. Vale aqui uma observação, afinal de contas, temos outras inteligências para falar para você, que é em relação à capacidade. De repente, eu tenho pessoas que vão ter uma série de habilidades nessas várias inteligências múltiplas. Mas em outros casos, eu vou encontrar pessoas que têm apenas uma única inteligência, mas que deve ser efetivamente valorizada. Depois, nós vamos ter a inteligência interpessoal. Ora, o próprio nome dessa inteligência já estabelece o que ela se propõe. Interpessoal, a capacidade que a gente acaba tendo de se relacionar com os outros. Isso é muito
visível dentro do ambiente de trabalho ou mesmo dentro da escola. Provavelmente você já percebeu que algumas pessoas têm uma enorme habilidade de fazer colegas, de fazer amigos. Esse tipo de inteligência é o que a gente vai chamar de inteligência, portanto, interpessoal. Uma grande capacidade de relacionar com outras pessoas, independente de como elas sejam. Ao lado da inteligência interpessoal, nós temos também a inteligência intrapessoal. E aqui também a gente consegue perceber o que vem a ser essa inteligência intrapessoal. É a capacidade que nós vamos ter de relacionarmos com nós próprios. Ou seja, como que a gente analisa, como a gente percebe, como a gente compreende um próprio problema que está vinculado à nossa individualidade. Como a gente se relaciona com esse problema. E, aliás, algo bastante importante, como a gente resolve esse problema. Isso é muito perceptível dentro do século XXI, no momento em que eu tenho uma série de pessoas que passam a ter alguns problemas vinculados à ideia da saúde mental devido à própria correria existente nesse momento dentro do século XXI. E por último aqui, em relação a esse primeiro bloco, o que a gente vai encontrar também? A inteligência espacial. Como o nome também acaba dizendo já algo para nós, é a capacidade de se articular dentro do espaço. Provavelmente você já deve ter percebido que tem algumas pessoas que, se locomovendo nos mais variados espaços, acaba tendo uma memória que a gente inclusive brinca que é uma memória fotográfica. Ele sabe efetivamente qual é o caminho que ele fez, como é que ele vai fazer para voltar desse caminho. Então, esse tipo de inteligência é o que a gente vai chamar de inteligência espacial. Uma enorme capacidade de se relacionar com o meio e, portanto, ter a capacidade de guardar na sua memória a articulação que envolve o caminhar, seja de forma individual, seja de forma coletiva ou através dos mais variados transportes. Ao lado dessas inteligências, nós vamos para outra inteligência, a inteligência corporal sinestésica. Ora, acredito que em determinados momentos, você fazendo algo vinculado à cultura, talvez já tenha visto pessoas dançarem no teatro. Se você não fez isso, você provavelmente já esteve em algum lugar onde as pessoas dançam de uma forma quase que divina. Ora, as pessoas que têm essa enorme capacidade, de dançar, de saber como utilizar o corpo, de ter movimentos que acabam cativando quem está olhando, possui, portanto, a inteligência que nós chamamos de sinestésica corporal. Ao lado da inteligência sinestésica corporal, nós vamos encontrar a inteligência musical. Aqui também é bastante fácil da gente pensar em relação a esse tipo de inteligência. Por quê? Muitas vezes nós temos colegas, amigos ou mesmo parentes que, ao ouvir uma determinada música, pega o violão ou qualquer outro instrumento e simplesmente de ouvir uma determinada música, ele tem a capacidade de tirar essa música, portanto, de tocá-la. Um outro exemplo, ainda vinculado à inteligência musical, são algumas pessoas que, mesmo sem fazerem nenhum tipo de aula de música, têm uma capacidade enorme de ler as partituras musicais. Esse tipo de inteligência é, portanto, o que nós vamos chamar de inteligência musical. E por último, segundo aqui, os tipos de inteligência de Howard Gardner, nós vamos ter a inteligência existencial. Portanto, aquela relacionada entre o indivíduo e, portanto, o universo. Quais são as perguntas que ele faz para esse universo e, de certo modo, como que esse universo, dentro da sua perspectiva, acaba respondendo a essas questões. Isso é uma inteligência muito comum, presente especialmente nas pessoas que gostam da área que nós chamamos de filosofia. Há uma questão existencial. Ou mesmo também a própria área teológica, que envolve, portanto, a religião e que há também essa discussão, essa relação com a questão da existência. Vamos ver agora se vocês realmente estão prestando atenção, portanto, na nossa aula e resolvam rapidamente esse nosso exercício. Talvez você esteja perguntando agora, mas por que o Alexandre está falando dos tipos de inteligência? Ora,
a ideia dessa aula é falar das premissas da inteligência artificial. E nesse sentido é importante nós sabermos que, em primeiro lugar, hoje eu tenho diversos tipos de inteligência. Além dessas citadas, as 9, pontuadas pelo Howard Gardner, a gente deve falar da inteligência artificial, que eu acredito que você pense que ela é algo muito novo. E aqui vem uma resposta bastante interessante. A ideia de uma inteligência artificial, ela não é algo novo dentro da história. Ela já, de certo modo, já foi postulada pelos gregos. E aqui merece um enorme destaque dois personagens. Um personagem fictício, que pertence ao conjunto de mitos gregos, que é Hefestos, e um outro personagem que realmente existiu, que você conhece ele muito bem. Eu estou falando, portanto, de Aristóteles. Mas vamos começar pelo pensamento mítico, que é de um deus, Hefestos. Para quem conhece um pouco de mitologia, sabe que Hefestos é o deus ferreiro, é o deus que não habita o Olimpo. Ele é manco de uma perna, ele não é muito bonito, ele tem dificuldade de locomoção. E ele habita o Hades, que a gente chama de mundo inferior. Devido a esse problema dele mancar e dele ser um deus vinculado a atividades que envolve o trabalho manual, dentro desse mundo do Hades, o que a gente vai perceber nas histórias míticas? Uma série de máquinas que tem a facilidade de ajudar o Hefestos. Nesse sentido, o que os grandes interpretadores acabam pensando sobre as histórias que envolvem Hefestos? Que ele teria sido um deus que, portanto, teria pensado, mesmo que não existe esse conceito para a época, a ideia, portanto, de máquinas inteligentes. Máquinas, portanto, que pudessem ajudá-lo dentro desse mundo inferior. E ao lado desse pensamento mítico, nós encontramos aí a grande figura de um dos grandes pensadores da humanidade, que é, portanto, Aristóteles. Aristóteles, ele tem uma premissa básica quando ele pensa sobre a questão do conhecimento. E que premissa que é essa? Primeiro, quando a gente pensa nesse mundo grego, eu estou pensando no mundo que tem escravos, é uma sociedade escravocrata. E Aristóteles indaga, o escravo, ele tem vontade própria? Ele acredita que não. E ele pensa, e os objetos, eles teriam vontade própria? Se os objetos tivessem essa vontade própria, poderia substituir, portanto, o escravo? Uma vez que esses escravos, eles teriam um conhecimento inato? Então, a partir dessa premissa, que para nós muitas vezes pode ser algo superficial, tem um fundo bastante importante que vai desembocar lá no século XX e no século XXI no que nós chamamos de inteligência artificial. A capacidade que determinadas máquinas poderiam ter de executar as funções humanas, sem necessariamente precisar do próprio humano. Então, dentro dessa perspectiva, hoje, qualquer grande pensador da área da inteligência artificial, mesmo com os mais grandes desenvolvimentos dessa área, vai apontar para nós. Olha, a primeira pessoa a pensar em objetos que teriam uma própria inteligência foi o grego Aristóteles. Portanto, de certo modo, o precursor sobre a hipótese de uma inteligência não envolvendo os humanos, mas envolvendo algo artificial, portanto, a inteligência artificial. Dentro dessa premissa do Aristóteles, tem dois instrumentos importantes que ele vai acabar utilizando para nós e que merece a nossa observação. É o que nós vamos chamar de conhecimento lógico. Dentro do conhecimento lógico, a gente deve pensar sobre uma ideia de dedução, é o pensamento dedutivo. Portanto, a partir de duas premissas, eu acabo chegando a uma terceira, que vai ser uma conclusão. E aqui eu falo para vocês o grande exemplo colocado pelo próprio Aristóteles. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. E aí vem, portanto, a nossa dedução. Sócrates é mortal. Ao lado do pensamento lógico, eu vou encontrar o silogismo, que é a ferramenta para que a gente possa ter esse tipo de pensamento que, obviamente, vai contribuir de uma forma enorme para a inteligência artificial que, de forma gradativa ao longo dos séculos, vai acabar florescendo de forma explícita no século XX e no século XXI. Tem uma dica de filme para vocês que é maravilhosa, Gênio Indomável.
Esse filme mostra dois importantes atores, Matt Damon e Robin Williams, discutindo aspectos envolvendo a inteligência. Matt Damon representa um faxineiro, mas que tem uma enorme inteligência. Apesar de ele ter essa enorme inteligência, ele não sabe como aproveitá-la. E vai precisar da ajuda, portanto, desse professor para que ele possa desenvolver ela de forma plena. Vale muito a pena assistir esse filme. E agora aquela nossa frase para terminar a nossa aula com uma grande reflexão. Uma viva inteligência de nada serve se não estiver ao serviço de um caráter justo. Um relógio não é perfeito quando trabalha rápido, mas sim quando trabalha certo. Luc de Caplier-Valvenag. Então, até uma próxima, bons estudos!